Mais uma vez, boa noite. Espero que estejam bem, os presentes aqui na casa, os que vão acompanhar pelas redes sociais. Hoje nós vamos ter um estudo, o Espiritismo em Tempos Novos. Quem vai fazer para a gente é o Nilson Valério, aqui da nossa casa mesmo, Instituição Espírita Cristo Consolador. E esse tema também é pertinente para a gente, que devemos estar sempre lembrando, estudando e lembrando dos pontos importantes para a nossa evolução. E para começar o estudo da noite, nós vamos fazer a prece inicial, rogando ao Pai, a Jesus, toda a proteção necessária. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de bondade. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, Senhor, e ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Mestre, dos males que ainda insistimos em carregar dentro de nós. Em seu nome, amigo Jesus, iniciamos essa tarefa da noite, que é o aprendizado do seu Evangelho. Que assim seja. Tenham um bom estudo, irmãos. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Que esse momento seja um momento de luz, um momento de paz, de aprendizado para mim, contando com a espiritualidade amiga, para que nós possamos assim alcançar os nossos objetivos. O tema de hoje, relacionado com o Espiritismo em tempos novos, é, para mim, de uma importância a qual nós, os espíritas, precisamos buscar entender por que Jesus traz à lume, através do Espiritismo, essa proposta do Consolador prometido. Em um dos momentos a qual Jesus reunira-se com os apóstolos, que foi aquele momento da ceia, e eu costumo dizer assim, que a gente estudando, a gente vai entendendo como que tudo isso foi acontecendo. Então assim, quando Jesus faz aquele momento da ceia, reunindo o grupo de apóstolos e daquelas pessoas que estavam mais próximas dele, para trazer informações sobre a sua partida. Mas Jesus já estava preparando esse grupo bem antes. Ele não deixou para falar de última hora. Então, reunido com os 12 e mais aquelas pessoas próximas dele, ele anuncia que era chegado o momento da sua partida. E ele, numa frase assim, muito iluminada, ele diz para os apóstolos: eu não vos deixarei órfãos, ou seja, eu não deixarei que vocês venham sofrer com as tribulações do caminho, com as tribulações da vida, mas eu estarei do lado de cada um de vocês através do Consolador. Então ele fala que naquele momento em que ele estava anunciando mais firmemente com os apóstolos a sua partida, ele anuncia também a vinda do Consolador prometido. Para as outras religiões, quando se fala nessa proposta de Jesus que ele estaria enviando o Consolador, as outras doutrinas apresentam o Espírito Santo. E o Espiritismo traz para nós a doutrina espírita. Então a proposta de Jesus é: eu não vos deixarei órfãos, mas eu vos enviarei o Consolador, que falará de todas as coisas, a qual eu vos tenho dito, mas não compreendereis. Em
enviarei esse Consolador para falar de todas as coisas a qual eu vos tenho dito, e não o entendeis. Então, os apóstolos eram homens simples, eram pessoas pescadores na maioria, tinha lá os cobradores de impostos, que eram Mateus e Judas, mas os demais eram todos pescadores que estavam fazendo parte daquele apostolado, que representavam as 12 tribos de Israel. Então, naquele momento, Jesus propõe aqueles corações para que eles não sofressem, nem ficassem aturdidos, se sentindo rejeitados e abandonados pelo Mestre, mas sim que cada um deles confiassem que ele estaria ali junto com eles, trazendo esse Consolador. Quando ele fala, ele está propondo uma coisa para a eternidade. Não é só para aqueles dias a qual os apóstolos passariam, mas ele está oferecendo algo que seria para a humanidade toda, em todos os tempos. Então, para a gente poder entender, nós vamos voltar um pouco na história. Porque Jesus, quando ele começa a fazer toda essa preparação para a chegada do Espiritismo, ele começa lá em Moisés, quando aquele povo, os judeus, que foram resgatados lá no Egito, eram pessoas que estavam saindo daquela fase do estado primitivista, ou seja, eram povos que ainda se encontravam num processo de ignorância total em relação às leis divinas. Então, o que acontece? Moisés, ele veio mais ou menos, segundo alguns escritos, 800 anos antes de Jesus. E ele então traz uma proposta que é aquela da proibição. Então Moisés, todos os fatos que iam acontecendo ali, teve vários fenômenos mediúnicos, e aí a gente vai entender que a mediunidade ela não surge com o Espiritismo. A mediunidade ela existe muito antes de Jesus, muito antes de Moisés. Lá nos tempos dos Vedas, de Zoroastra, já acontecia de Buda, já aconteciam esses fenômenos mediúnicos, a qual aquelas pessoas que vivenciam todas essas experiências naqueles povos tinham os médiuns que recebiam espíritos. Os homens que ainda estavam naquele estado, o homem da caverna, o primitivismo, também tinham as mediunidades. Então, assim, desde o início do homem da criação, ali do espírito que ele encarna, utilizando-se de um corpo material, ele já vem trazendo a mediunidade como um dos suportes para a evolução do espírito. E aí Moisés então tem a responsabilidade de resgatar uma parte da humanidade que era o povo hebreu. Retira os judeus ali daquela casta do Egito e oferece a eles uma condição em busca de uma nova terra. Porém, tinham que ter regras, disciplinas que eles deveriam seguir. E aí o povo começa então, que começou a surgir dentro do fenômeno da mediunidade, vários tipos de manifestações, sejam elas inteligentes ou não, objetivas e subjetivas. Moisés então vai proibir, ele cria leis que proíbe que aquelas manifestações acontecessem. Porém, tinham ali médiuns importantes que recebiam essas manifestações. E o tempo foi passando. 300 anos depois, vem Sócrates com um legado de também contribuir com Jesus para a chegada do Consolador prometido. E isso vai ajudando no desenvolvimento intelectual da humanidade. Por quê? As pessoas que conviveram ali com Moisés, elas vão aprendendo com ele e com aquelas pessoas mais próximas de Moisés a ter um nível de experimentações, de experiências de vida que vão fortalecendo no seu crescimento espiritual, na sua transformação moral. Sócrates traz também algo muito importante, que ele vai ajudando nessa contribuição.
Ele utiliza-se daquela frase do conhece-te a ti mesmo, que não é uma frase de Sócrates, como muitas vezes a gente acreditava ou acredita ser, não é uma frase de Sócrates, é essa do conhece-te a ti mesmo. Essa frase, quando ele entra na ilha de Patmos, tinha lá essa frase estampada em um madeiro. E aí Sócrates utiliza-se dela para igualmente ser um divulgador da essência divina, ou seja, da presença de Jesus. Ele já fala igualmente, né, sobre a chegada de novos tempos, de ter uma nova experiência para o Espírito. Por quê? Porque o Espírito criado por Deus foi criado simples e ignorante, porém com os direitos de evolução, do progresso. E tudo isso só vai acontecer a partir de que momento? Da conscientização de que eu sou um Espírito, que eu sou um ser criado por Deus e que eu preciso progredir. Eu não posso ficar estacionado no processo evolutivo. Eu tenho que caminhar em busca do meu crescimento espiritual. Então a matéria, ela é uma referência que a providência divina nos auxilia, né, e permite a gente utilizar para o nosso crescimento. Porque é aqui na vida material que nós vamos transformar. É aqui na vida material que nós vamos aprender a reconhecer o ser que somos, através das experiências que nós vamos adquirindo no dia a dia. E aí depois vem Platão, que é um discípulo de Sócrates, que contribui muito também. Nós tivemos, assim, no período da história da propagação do Consolador, as mulheres que estiveram mais próximas de Jesus que contribuíram, que foi Maria, que vem com a experiência de ser a mãe de Jesus. Isabel, a mãe de João Batista. Ana, que era uma senhora que estava já há algum tempo aqui na Terra e que tinha também um compromisso muito importante com o Cristo. Tanto é que ela já estava já numa idade provecta e ela tem um encontro com Jesus na infância. E quando ela vê Jesus, ela reconhece que aquele era o Cordeiro de Deus, como as doutrinas ensinam. O que é esse Cordeiro de Deus? Um Espírito iluminado, escolhido por Deus para ser o responsável a encaminhar a humanidade em novos tempos. Então, a partir daquele momento do nascimento de Jesus, começa-se uma nova era, a qual Jesus traz na sua essência a sua grandeza. Os espíritos superiores falam para nós, através da doutrina espírita, que Jesus é aquele espírito que foi criado igual nós, todos nós, porque aí está a igualdade nas leis divinas. Então Jesus foi criado igual nós, ele partiu dos mesmos princípios que cada um de nós partimos, e chegando na onde ele chegou, um dia igualmente nós chegaremos, que é na condição de Cristos. Então assim, quando fala o Cristo, quer dizer que é um Espírito que faz parte desses Cristos. Então Jesus é este ser que faz parte desses Cristos, e é espíritos que já alcançaram a supremacia no processo evolutivo, que está bem próximo de Deus. Então Deus, o Criador, escolhe Jesus, esse Cristo, para ser o governador da Terra. E ele assume o compromisso de ser o governador da Terra. Ele planeja como seria a formação do planeta Terra. A partir de que momento que aconteceria essa formação do planeta Terra. E tudo vai acontecendo mediante as organizações que os espíritos que trabalhavam com Jesus iam contribuindo para que tudo chegasse até onde nós estamos hoje. Emmanuel, em suas mensagens no livro Caminho da Luz, ele fala sobre as reuniões que aconteciam e que ainda acontecem no Sol. A gente nem para analisar que no Sol existem condições para que os espíritos elevados da grandeza do Cristo possam reunir, possam estar lá preparando, elaborando modificações, transformação, fazendo renovações em ações que devem acontecer aqui no planeta Terra.
Humberto de Campos, ele fala que nós estamos, em média, 600 anos atrasados no nosso processo evolutivo. Por quê? Devido às guerras que aconteceram, né, que foram responsáveis por esse atraso. E se acontecer outras guerras, tenhamos a certeza de que nós iremos, mais uma vez, atrasar um pouco mais. Portanto, o papel do Espiritismo é esse de levar o homem a buscar a sua transformação moral. Então Jesus, quando ele faz essa reunião com os apóstolos, oferecendo esse Consolador, é o que nós buscamos hoje. Porque depois de algum tempo, ele vendo que as coisas estavam acontecendo de forma desajustada, havia um desequilíbrio muito grande dentro do planeta Terra, houve as perseguições que aconteceram em nome de Jesus, que é aquelas perseguições, né, que a igreja causou, que são as cruzadas, a Inquisição e outras guerras que tivemos, os conflitos que aconteceram, que foram parte responsável pela perseguição dos cristãos. E isso aconteceu durante muitos anos. Então Jesus, vendo que todo aquele processo, todo aquele plano que ele elaborou, a proposta do amor a Deus, o amor ao próximo, não estava acontecendo. Então o que ele faz? Ele convida João, o apóstolo, reúne-se com ele e outros espíritos e fala: chegou o momento da gente enviar o Consolador. É o momento de nós buscarmos a transformação do planeta Terra. E aí ele reúne outros espíritos, como João Batista, que fez parte também do Consolador, e outros grandes espíritos que contribuíram muito para que o Consolador chegasse. Então Allan Kardec foi esse espírito escolhido a dedo, podemos dizer assim. Segundo alguns relatos, Kardec ele não pertencia ao grupo de espíritos aqui da Terra. Ele vem de um outro sistema mais elevado do que o planeta Terra. Então ele é um espírito de uma grandeza também que contribui para a chegada do apostolado. Então nós temos, dentro desse grupo de pessoas que estavam ali próximo de Jesus, que contribuíram muito para que o Consolador chegasse de uma forma muito expansiva e que pudesse conquistar a humanidade. Então, quando Kardec começa a fazer todo o plano dele ali para que o Espiritismo chegasse, ele passa igualmente por um processo de mudanças, né? Tanto comportamental quanto moral. Mas ele já tinha essa grandeza. Então ele vem para fazer todo um projeto de estruturação. Ele vai estudar em Verdun com Pestalozzi, tinha uma inteligência muito aguçada, que aos 13 anos de idade Pestalozzi coloca ele para ser igualmente um professor, para que ele pudesse dar aula para as crianças menores, e ali ele assume um compromisso e uma responsabilidade de ajudar na educação daquelas crianças, que também já seria um projeto de transformação. Depois, Allan Kardec retorna à França e começa o seu trabalho, as suas experiências, porque ele era um pedagogo, ele era um filósofo. Então ele começa a fazer todo um movimento de encontro com o projeto divino, aquele projeto de Jesus que ainda não tinha acontecido. Aí que surge então a primeira proposta. Às vezes a gente ouve algumas pessoas passando, mas como que escolheram um projeto de fenômenos, né, de madeira, as matérias ali se movimentarem, que eram as mesinhas. Então, começa-se os primeiros fenômenos do Espiritismo com as mesas girantes, em Paris. Por que Paris? Porque Paris era a cidade-luz, era a cidade que estava no auge, a moda, tudo aquilo que acontecia em torno da sociedade, da grande sociedade, né, da alta sociedade, era Paris. Era um modelo para o resto do mundo. Então, a espiritualidade escolhe exatamente Paris, porque lá estavam os grandes movimentos. E ali começam então os primeiros fenômenos
para o Espiritismo ser estudado. Porém, Kardec, de início, ele recusa a proposta de ir estudar os fenômenos que estavam acontecendo ali. De início, ele não aceita. Ele tinha um amigo que era um experimentador de magnetismo, porque Kardec também era um magnetizador que estudava sobre magnetismo, e que é Fortuyn. Fortuyn procura ele para que ele fosse lá conhecer aqueles fenômenos, mas ele não quis. De início ele não aceitou. Mas aos poucos ele foi se convencendo de que era necessário ele buscar fazer uma experimentação de tudo aquilo que estava acontecendo. E ali ele conclui que aquelas mesinhas elas se movimentavam porque existia uma força inteligente movimentando elas. E aí então ele passa a estudar o fenômeno até chegar à conclusão de que existia uma vida além, que é a imortalidade da alma, ou seja, que morremos, mas continuamos. Nós perdemos apenas a matéria, o espírito continua, o espírito é eterno. As outras doutrinas já trazem essa mensagem, né, da eternidade. Mas Kardec, através dos estudos, ele conclui que existe a eternidade, mas com um outro propósito, do ir e vir. Esse movimento que nós fazemos no projeto evolutivo, que é a reencarnação. Então, veja bem, Kardec começa a fazer os estudos e a espiritualidade fala, agora é o momento das mensagens. Agora nós vamos utilizar de alguns médiuns que existia já na França, que já faziam alguns trabalhos ocultos e que aí então eles começam a fazer o estudo. Então começam a se receber mensagem e eram tudo adolescentes, meninas de 13 anos, 14 anos, 15 anos de idade. Era a maior parte delas que estavam ali recebendo. Então nós temos algumas aí que são muito famosas, né, para nós, que trazem algumas mensagens em livros aí, como a irmã Stufo escreveu alguns livros através do Vanderlei de Oliveira. E então Kardec começa, através dessas mensagens, recebendo todos os artigos que estavam programados pela espiritualidade para chegar para nós, para ser elementos de estudos. E o primeiro deles é o Livro dos Espíritos. Ele escreve, recebe lá as mensagens e através do auxílio da sua esposa, a irmã, a Amélie Boudet, desculpem, a Amélie Boudet, ela começa a contribuir com o trabalho de auxílio a Kardec para organizar aquelas mensagens. E quando ele vai escrever o Livro dos Espíritos, ele tem ali a primeira pergunta. Qual é? Qual é a primeira pergunta? O que é Deus? Olha a inteligência de Kardec. Ele não pergunta quem é Deus. Porque às vezes nós, olhando para o alto, né, olhando para a nebulosa, a mente da gente escapa perguntando, mas quem é Deus? Kardec ele faz essa pergunta. O que? O que é Deus? E os Espíritos respondem de uma forma tão sábia. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí ele descreve todo o livro, né, que para mim é um dos livros mais importantes que nós temos aí para o nosso conteúdo de aprendizagem e que ajuda muito, porque nós vamos estudando ali as perguntas e as respostas, nós vamos chegando a um consenso de que a nossa evolução ela só se dá por nossa conta. Então, quando Jesus está ali nas suas pregações, deixando seus ensinamentos, ele foi questionado várias vezes por fariseus, escribas, saduceus, publicanos e muito mais sobre as leis de Moisés com o pensamento dele. Porque as leis de Moisés, elas estavam se relacionadas ao olho por olho. Ou seja,
você errou, você paga pelo seu erro. Mas não de uma forma agressiva, violenta. Aí Jesus traz uma outra proposta, a lei de amor. Que aí quando os fariseus perguntam para ele, porque os fariseus ouvindo ele falar sobre o amor, né, falando sobre Deus, eles questionam qual era o primeiro mandamento. Jesus responde: amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. E eles questionam o segundo: ao próximo como a ti mesmo. Então, quando os fariseus, os escribas, os publicanos, os saduceus, eles acreditavam que Jesus veio para destruir as leis de Moisés, mas não era essa a proposta de Jesus. Tanto é que, dentro do prosseguimento das obras básicas, né, primeiro ele escreve o livro dos Espíritos, depois ele escreve o livro dos Médiuns, e depois o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem que ser o nosso livro, o nosso tratado de cabeceira, ou seja, da gente estar sempre estudando ele. Porque ele é o nosso alimento, o nosso remédio para a nossa melhora, para a nossa transformação. Então, aliando-se a essa proposta de que Moisés foi lá o começo do Consolador, o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo fala: eu não vim destruir as leis, mas complementá-las. Mas que lei que Jesus estava falando? Ele estava falando das leis que foram promulgadas por Moisés. Então ele fala que ele vem para contribuir, para ajudar que essas leis fossem melhoradas. Eu não vim para transformar o homem, para mudar os caminhos do homem da minha forma, mas eu vim para dar o exemplo, para que o homem possa mudar, para que o homem possa se transformar. Então, seguindo os ensinamentos de Jesus, é que nós vamos conscientizar de que nós temos necessidade de evoluir, nós temos necessidade de transformar. Então, Moisés contribui com Jesus, e Jesus contribui com o Espiritismo. E agora é a hora nossa de contribuir com o Espiritismo, de fazer a nossa parte. Então nós temos, dentro dessas leis, né, que ajudam, como por exemplo, os livros que foram escritos por Kardec, o livro dos Médiuns, que é o tratado que está relacionado, que cuida sobre a mediunidade. Então, como desenvolver a mediunidade? Como ser um médium equilibrado? Como ser um médium trabalhador dentro da seara divina, sem gerar problemas para si mesmo? Então, Jesus trouxe tudo isso, né? Então ele fala sobre a caridade, ele fala sobre servir ao próximo com uma mão sem olhar com a outra, sem fazer julgamentos. Então a doutrina espírita traz todos esses ensinamentos através das obras básicas, a qual nós temos que estudar elas para a gente poder entender qual é o nosso papel do homem aqui na Terra. Qual é o nosso papel aqui na Terra? Então, porque muitas vezes nós vemos as casas espíritas lotadas em busca de quê? De fenômenos. Não é o objetivo do espiritismo. Não é o objetivo da doutrina espírita. O objetivo da doutrina espírita é a nossa transformação moral. Mas por onde que eu começo me transformando moralmente? Através da minha evangelização. Mas como processa a minha evangelização? O conhecimento. Por isso Sócrates usa-se desse legado do conhece-te a ti mesmo. Se eu não estudar a doutrina espírita, seja ela através das obras básicas, que é o ponto de partida, eu sempre insisto com os nossos irmãos que vêm e que começam às vezes a fazer grupo de estudo junto com a gente, comecem a estudar a doutrina espírita pelas obras básicas. Divaldo Pereira Franco, ele falava uma coisa muito importante. Se nós estudarmos as obras básicas, procurando adquirir conhecimento, entendimento para a nossa modificação, para a nossa transformação,
talvez levaremos 10 encarnações para lê-las. Porque elas são 5 livros. E algumas outras que não está dentro do Pentateuco, publicado por Kardec. Tem Obras Póstumas, por exemplo, que é o Espiritismo. Tem um outro livro que chama-se Vida e Caminho, me parece, não tenho certeza. E tem as 13 revistas espíritas, que é um conteúdo de ensinamentos que, se nós formos estudar tudo que Kardec trouxe através das orientações dos espíritos, nós precisaríamos sim de 10 encarnações, 2, 15, para a gente poder entender. Mas, às vezes a gente vê uma preocupação muito grande das pessoas que chegam na casa espírita de começar estudando o espiritismo por obras complementares. Elas são importantes? Sim, são muito importantes. Mas se eu não conhecer as obras básicas, que é o elemento principal da proposta de Jesus, eu deixarei de conhecer muito os caminhos a qual eu preciso trilhar. Então, desenvolver o amor. Desenvolver o amor é uma proposta de Jesus que todo ser humano precisa buscar. O que é desenvolver o amor? Desenvolver o amor, eu costumo dizer que é uma sementinha que está latente em nós, no nosso campo da emotividade. E ela está ali presente, esperando nós regar ela, adubar, para que ela comece a germinar e a gente comece a ver a vida de um outro prisma. Olhar o nosso próximo e entender as necessidades, entender as dificuldades, o sofrimento, as dores, sem fazer nenhum tipo de julgamento. É a proposta do Espiritismo. Então, quando Jesus fala do amor ao próximo, é este legado que ele oferece para nós, para a gente reconhecer no nosso irmão, um irmão do caminho. E que nós fazemos parte, todos, de um mesmo projeto, que é um projeto divino, projeto de Deus. Todos nós um dia chegaremos num aglomerado de humanidade, sendo todos irmãos com o mesmo sentimento, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, que é o amor divino. De nós estarmos todos reunidos no mesmo propósito, chegar nas condições de Cristo. Então nós temos aí um projeto evolutivo para a gente desenvolver muito grande. Então as bases do Espiritismo, ela começa a dar para nós um sentido. O primeiro, a existência de Deus. Acreditar que Deus está em mim. Que a inteligência divina habita em mim. Que o amor divino habita em mim. Ele, quando nos criou, ele criou simples e ignorante, mas ele nos dotou de oportunidades de desenvolver os princípios. Quais são os princípios? A inteligência, o amor, as virtudes, que fazem parte de um projeto de evolução do ser humano. E o Espiritismo traz isso para nós, para que a gente possa entender que o meu papel aqui na Terra, ele é de importância, é de relevância para o meu crescimento. Acreditar que a imortalidade da alma é uma continuidade para o nosso passo seguinte. A morte, ela tem que ser algo que nós precisamos começar a trabalhar em nós como um projeto de modificação. Ou seja, reconhecer que, diante da imortalidade da alma, eu estou aqui passando, fazendo um estágio de progresso, de evolução. Mas se eu não aceitar isso, dificilmente eu passarei pelas portas da imortalidade sem sofrer. Então eu preciso compreender que morrer é libertar-se, é conquistar algo para uma nova etapa. Tem um livro que chama-se Além da Morte, do Divaldo Pereira Franco, que o espírito que escreve o livro era uma trabalhadora atuante da Casa do Caminho, ou seja, da Mansão do Caminho. E ela escreve esse livro através das mãos do Divaldo, depois de um tempo do desencarne dela. E ela fala que ela trabalhou dentro da Casa Espírita, foi presidente do centro lá da Mansão do Caminho,
ajudava nos projetos sociais, estava ali sempre ao lado do Divaldo, naquele compromisso de servir, de fazer aquilo que era importante para o próximo, mas também para ela no primeiro lugar. E ela desencarna. Ela tem um problema no coração, é internada, e quando ela está ali internada, ela começa a pensar sobre as questões da morte. E de repente ela sente que rompeu algo no coração dela. E naquele momento que ela sente que rompeu algo no coração dela, ela vai perdendo os seus sentidos. E ela percebe que ela havia desencarnado. Acontece todo o processo fúnebre e começa então o cortejo para o cemitério. E em determinado momento, ela caminhando ao lado do caixão, né, a família, os amigos, os trabalhadores da Mansão do Caminho, tudo ali seguindo o cortejo, e ela vai ali junto. E de repente ela percebe que está vindo uma turba de espíritos obsessores, espíritos vingadores, vingativos, né? Aqueles espíritos que é contra Jesus. E o que acontece? Quando ela vê que aqueles espíritos vão aproximando dela, eles traziam nas mãos objetos como pedras, pedaços de pau, e ela se sente assim, com medo. Ela assusta quando ela vê aquele monte de espíritos chegando próximo dela. O que ela faz? Ela mergulha sobre o caixão e ali ela se encaixa sobre o corpo novamente e vai até para o cemitério. Chegando no cemitério, vocês sabem que na Bahia não existe túmulos, em Salvador principalmente, são gavetas, né? Tudo encaixado nas gavetas em paredes. E ali estava então a gaveta a qual ela seria colocada. E eles colocam ela na gaveta. E ela fica por 14 dias presa dentro do túmulo. Aí a gente faz uma pergunta, mas espera aí, ela trabalhou tanto com o Divaldo, fez tanta caridade, serviu tanto ao próximo, por que aconteceu isso com ela? A falta de compreensão daquele momento, de que ela poderia superar aqueles espíritos. Não precisava dela ter mergulhado no caixão. Isso ela vem descrevendo depois, né, sobre esse medo que aconteceu, né, que ela teve ali dos espíritos. Né? E então, por 14 dias, ela fica presa dentro daquele túmulo ali. E até que um dia o espírito Lieb chega e coloca o rosto dentro do túmulo e fala: minha filha, vem para fora, eu não consigo, venha, eu não consigo sair daqui. Nisso ela já havia experimentado todo o processo de transformação da matéria. As unhas foram descolando, os cabelos, né? Tudo foi modificando naquele momento dos 14 dias. E o espírito Lieb chamava: venha, você consegue sim. E ela: não, eu não consigo. Até que o espírito Lieb consegue convencer ela, através da oração, da prece, a compreender que ela era um espírito já livre da matéria, que ela já não pertencia mais ao corpo físico e que ela tinha condições plenas de sair daquele estado que ela se encontrava. E aí, com muita dificuldade, ela vai se libertando e vai saindo. Então, todo o nosso processo, depois da morte, é uma continuidade do que nós estamos vivendo aqui hoje. Tudo aquilo que eu faço aqui será uma sequência após a morte. Então, assim, falando desse espírito, ela tinha conhecimento, ela tinha entendimento, mas faltou o quê? Confiança. Faltou ela ter aquele entendimento de que ela era um espírito capaz de superar todos aqueles processos que estavam acontecendo com ela. Então, a importância do conhecimento através do estudo é muito importante. O trabalho que revigora, o trabalho que fortalece, que ajuda-nos no nosso crescimento espiritual. Então a doutrina espírita, ela traz todo esse projeto para nós que a gente precisa compreender. E qual é o papel da casa espírita relacionando-se ao espiritismo? O de estudar, de divulgar a doutrina espírita, de ter dentro da casa os projetos que venha valorizar
o trabalho de Jesus. Ou seja, às vezes as pessoas perguntam, qual é o trabalho mais importante de uma casa espírita? Qual é o trabalho mais importante de uma casa espírita? Qual que vocês acham que é? Qual é o trabalho mais importante? Quem já está aí no movimento espírita há muitos anos, qual é o trabalho mais importante, Rafael? Não, sim, é o trabalho, mas qual o trabalho? O evangelizar. Essa é a proposta de Jesus. Deixar vir a mim os pequeninos. Por que deixar vir a mim os pequeninos? É a semente que eu preciso preparar ela ali, para lançar no solo, para que ela possa germinar e dar bons frutos. Nós já somos árvores velhas, frondosas, que está aqui na terra para um dia poder retornar. Mas é tempo de nós ir aparando as nossas arestas, de adquirir conhecimento, de aprender da essência do Espírito. Qual é o meu papel aqui na Terra? A evangelização é o trabalho mais importante que uma casa espírita deve manter-se, proteger, ajudar para que ela tenha todo um processo de crescimento. Porque aquelas almas serão o futuro do planeta Terra. Se nós tivéssemos sido preparados em outras gerações para sermos verdadeiros cristãos, nós não estaríamos passando aqui na Terra pelas dificuldades que nós passamos. Medo, dificuldades para dormir, conflitos internos no nosso campo psíquico, tantas coisas que nós já estudamos dentro do Espiritismo, mas que nos falta algo para que a gente possa realmente acreditar, para que a gente possa sustentar. Depois vem os outros trabalhos, os doutrinários, o desenvolvimento das mediunidades. Tudo isso faz parte desse encontro entre a casa espírita e o Espiritismo, a doutrina espírita. Só que muitas vezes nós vemos as casas espíritas priorizarem os trabalhos que produzem fenômenos. Alguns de portas abertas, onde todas as pessoas que gostam de ver fenômenos estarem presentes. Pessoas que às vezes não têm conhecimento nenhum e que chega para fazer parte desses trabalhos. Então, assim, a doutrina espírita é uma doutrina de renovação. É uma doutrina de esclarecimento, de transformação. Mas para que tudo isso aconteça comigo, eu tenho necessidades de buscar os ensinamentos. Quantas vezes Jesus, aproximando-se de determinados corações, percebendo as suas necessidades, seus conflitos, ele vai falar no fundo da alma daquele ser, para que aquela pessoa reconhecesse os seus equívocos e pudesse buscar a sua transformação. Então essa é a proposta de Jesus dentro do Espiritismo. Para que igualmente nós, estudando a doutrina espírita, vivenciando os ensinamentos que Jesus traz através das obras, nós possamos fazer a nossa transformação. Porque ela se torna muito importante para nós. Eu não posso permitir que os meus equívocos permaneçam destruindo o meu crescimento, podando a minha trajetória. Mas eu reconhecer que, diante das minhas necessidades, eu possa fazer com que eu me transforme, que eu melhore e que eu vá buscar um novo caminho, o caminho da evolução. Então Jesus propõe, através do Espiritismo, que nós sejamos almas em evolução, mas que vamos transformando. Então a doutrina espírita ela apresenta 5 princípios, que é a existência de Deus, a imortalidade da alma,
a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos e a pluralidade dos mundos habitados. Então vamos lá. Existência de Deus eu já falei, né, que Kardec traz na primeira pergunta do Livro dos Espíritos. A reencarnação, a imortalidade da alma também já falei, que é a nossa continuidade, ou seja, eu vou vencer esse estado de matéria para viver uma vida do Espírito. E o que é muito importante, às vezes a gente ouve muitas pessoas falar assim, eu gostaria de morrer, de desencarnar logo, para mim ir para a espiritualidade, porque lá assim eu vou melhorar. Gente, a nossa melhora é aqui. Não esperem melhora para o outro lado. Porque você vai levar daqui aquilo que você adquiriu e continuará do outro lado. Certo? E lá na espiritualidade, na erraticidade, segundo os espíritos falam, principalmente Joana de Ângeles, que nós vamos fazer o trabalho de aprendizagem. Ou seja, nós vamos experimentar nas escolas espirituais a oportunidade de aprender nas oficinas espirituais o nosso trabalho que nós vamos executar na próxima encarnação. Por que essa meninadinha de hoje vem toda pronta aí no processo da tecnologia? Porque na espiritualidade, esses espíritos foram preparados nos estudos da tecnologia. Como desenvolver essa tecnologia aqui na Terra. E é lá que nós fazemos isso. Agora, a transformação, a mudança, a melhora acontece aqui. Acontece aqui como? Na convivência que nós vamos ter uns com os outros. Superando as dificuldades que nós vamos encontrar em meio caminhos. É onde nós vamos aprender a olhar para o nosso semelhante, entender que aquele espírito foi um espírito que talvez em uma outra oportunidade eu gerei muitos problemas para ele. Eu causei muitas dores. Em que aquele espírito está tendo a oportunidade de me perdoar, mas eu preciso também me perdoar. Trabalhar o auto-perdão. Aquele espírito trabalhar o perdão para comigo, mas acima de tudo eu trabalhar o auto-perdão para comigo, para que eu consiga melhorar também os meus aspectos espirituais de poder conviver bem. Por que nós temos muitos conflitos uns para com os outros? Porque existe a diversidade do conhecimento, da aceitação que nós trazemos na nossa bagagem espiritual. E é aqui que nós precisamos compreender tudo isso. É aqui que nós precisamos melhorar tudo isso. Eu me recordo que quando eu comecei na evangelização, eu tinha uma dificuldade muito grande dessa convivência, né, com algumas pessoas. Mas o problema era comigo. Não era com as pessoas, era comigo. E alguém um dia disse para mim, comece a trabalhar isso em você. Quando você trabalhar isso em você, estudando o Evangelho, você vai compreender que os erros podem ser modificados. Que a ação do amor renova as experiências que nós temos que passar por aqui. Então, é isso que nós precisamos de fazer. Quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, foi assim, um forçado muito grande, né? Meu pai, com quem participou aqui segunda-feira, né, foi o fundador dessa instituição. Mas antes de começar a trabalhar na doutrina espírita, eu trabalhava e estudava, então assim, a gente nunca tem tempo para tal, né? A gente sempre tem um obstáculozinho ali, então eu não tenho tempo para isso. E meu pai sempre falava para mim, se você não estudar o Espiritismo e não trabalhar no Espiritismo, você vai terminar na Allan Kardec. E eu falava para ele, jamais isso vai acontecer. Não parei no Allan Kardec, mas passei por um processo de obsessão no período de 6 meses, que foi para mim um grande aprendizado. Foi para mim uma forma de reconhecer que eu, Nilson, tinha uma experiência a ser vivenciada aqui na Terra. E aí um dia, participando de um encontro de evangelizadores lá em Sacramento, eu não conhecia essa médium daqui de Franca. Já tinha ouvido falar, mas não conhecia pessoalmente, muito menos assim. E ela chegou com uma folha de caderno, com uma mensagem dobradinha, que entregou em minha mão.
Ela chegou perto de mim e perguntou: você é o Wilson? Eu sou eu mesmo. Ela falou assim: ela veio lá do outro lado do povo, no salão grande, lá do teatro do Allan Kardec, né, do Sacramento, e ela veio com uma folha e me entregou na minha mão. Me disse para mim: seu mentor pediu para te entregar. E eu perguntei: como que essa mulher me sabe que sou eu? Aí eu abri a folha e estava lá: para o nosso irmão Wilson. Então eu falei assim: eu não tenho como duvidar da espiritualidade mais, né? Porque os espíritos vieram e trouxeram uma mensagem ali de conforto, de orientação, de esclarecimento, mas acima de tudo, de cobrança. Por que cobrança? Você tem um compromisso muito importante com Jesus. Faça-o. Então, todos nós temos um compromisso muito importante com Jesus. Façamos a nossa parte. Sejamos aquele espírito que ainda nas suas debilidades, nas suas fraquezas, nas suas necessidades, consegue reconhecer que a nossa evolução se dá através das nossas buscas. A nossa evolução se dá através do conhecimento. A nossa evolução se dá através das experiências que nós vamos passando por aqui e vamos modificando ela cada vez mais. Sempre tendo Jesus como nosso maior legado para o nosso crescimento espiritual. E nós recordemos aqui de um momento tão oportuno como Bezerra de Menezes passou em uma das suas experiências encarnatórias, quando ele vivencia, está no livro Ave Cristo, a experiência de Quinto Varro. O doutor Bezerra de Menezes estava reencarnado naquela época, né, em que Emmanuel escreve os 5 livros, romances dele, e o último foi Ave Cristo. E é exatamente onde conta algumas histórias. E ali está a história de Quinto Varro, que era uma pessoa, né, um ser que estava ali buscando, né, o seu crescimento, mas que passa por dificuldades, que passa por necessidades e que é perseguido para que ele negasse Jesus. No entanto, ele confiava tanto em Jesus que ele permaneceu, preferiu ser sacrificado para jamais negar Jesus. Como também Joana de Cruz. E naquele momento a qual ela se encontrava, reunida ali, e que fora perseguida pelos grandes da lei, os doutores da lei, Império Romano, e que circundava-se em torno dela a ideia de que ela desistisse de ser uma cristã, porque seu esposo também era igual um romano, estava ali diante das leis. E então chega-se a oportunidade dela renunciar-se àquele momento e ser liberta juntamente com o filho. Então o soldado romano vem e pergunta: negarás o Cristo? Ela disse: jamais. E o filho entra em desespero: mãe, pelo amor, negue a Jesus e seremos salvos, seremos libertos. Mas, no entanto, aquela mulher tinha uma confiança e uma convicção na grandeza de Jesus, que o ampararia depois, além das portas da morte ou da imortalidade. Então ela sofre toda aquela perseguição e morre diante das fogueiras, ela e o filho. Quando atravessa as portas da imortalidade, chegando do outro lado, lá estava Jesus, de braços abertos, porque ela confiara, ela acreditara que Jesus iria restaurar a sua vida de espírito, de ser. A doutrina espírita traz essa proposta para nós. A morte é apenas um momento. Acreditemos, pois Jesus está conosco e nos oferece um legado de vida para que nós continuemos o nosso processo de crescimento e de transformação. Muito obrigado, paz a todos. E que Jesus esteja sempre no nosso coração. Que Ele seja para nós esse elemento de crescimento, de mudança, de reconhecer-se que todos nós
encontramos numa mesma embarcação. E o conhecimento nos ajudará a remar, superando as grandes dificuldades, as ondas altas que o mar da vida vem nos ofertar, para que nós confiemos em Jesus.